terceiro ano do ensino fundamental, semana 3, apostila 4. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil ele entra na Segunda Guerra Mundial, de fato, em agosto de 1942. A Segunda Guerra Mundial ela se inicia em setembro de 1939. Então, 3 anos desse intervalo, o que o Brasil ficou fazendo, qual era a situação nesses 3 anos de início da Segunda Guerra Mundial e depois da entrada do Brasil no conflito. O Brasil vivia um período chamado Estado Novo, uma ditadura, o governo do Getúlio Dornelles Vargas, como nós também já vimos aqui, e o Getúlio prorrogou foi enrolando essa tomada de decisão para tirar proveito da situação. O governo brasileiro, a sociedade brasileira, estavam muito divididos no início do conflito. Havia relações comerciais importantes com a Alemanha. Alguns ministros do governo Getúlio apoiavam uma proximidade do Brasil em relação ao eixo, mas o que acaba mudando realmente essa situação é o ataque japonês em dezembro de 1941 ao Havaí, ao território dos Estados Unidos, a Pearl Harbor, né, ao porto de Pearl Harbor, e a entrada dos Estados Unidos na guerra, já a partir de 1942, acaba também puxando o Brasil pela proximidade geográfica, geopolítica. O Brasil acaba entrando nessa esfera de influência dos Estados Unidos, a influência continental, né, do continente americano aqui. Mas também o Getúlio consegue negociar vários financiamentos, entre eles também aparece no texto nosso o financiamento de 20 milhões de dólares para a construção de uma indústria de base no Brasil, notadamente a Companhia Siderúrgica Nacional. E aí, nós também já vimos essa parte aqui nos vídeos anteriores. O Brasil tem essa aproximação com os Estados Unidos e tem a cessão de uma parte do território brasileiro, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, para uso pelas tropas aliadas, para que dali uma área estratégica para você sair do continente americano e chegar até o norte da África e Europa. E além disso, a mobilização de tropas, né? Então de 42, 43 e 44, em 44 o Brasil envia a sua Força Expedicionária Brasileira, a FEB, cerca de 25 mil combatentes para lutar na Itália. Bom, nessa semana nós temos bastante atividade, então a gente já vai também fazendo uma análise, estudando e fazendo análise dessas atividades. No número 1, fala da questão da política da boa vizinhança, que é uma aproximação dos Estados Unidos, uma aproximação dos governos dos Estados Unidos em relação a países da América Latina, no sentido diplomático e no sentido de negociação. Os Estados Unidos abandonaram a ideia de intervenção direta, de ocupação militar, e passaram a dar mais voz e mais força a negociações com essas regiões, não com esses estados, com esses governos. Não que não houvesse, por exemplo, ameaças militares, mas a política da boa vizinhança é uma política de aproximação cultural entre o governo dos Estados Unidos e potências regionais da América Latina. O governo brasileiro tinha um projeto nacionalista, um projeto que visava dar força e priorizar, né, o capital nacional, a indústria nacional, reforçar a ideia de uma cultura nacional, mas também nesse momento, por essa pressão da política da boa vizinhança, há uma aproximação com valores americanos no sentido dos Estados Unidos, né? Então há uma proximidade e há um conflito também entre interesses nacionalistas e interesses de fora do Brasil, principalmente por essa grande influência dos Estados Unidos da América. O número 2 fala do alô amigos, né? Saludos amigos, que era um papel importante dessa política da boa vizinhança, dessa aproximação, que é o papel das artes, do cinema, dos estúdios de animação, notadamente o estúdio Disney, que cria um personagem, o Zé Carioca, que era para mostrar essa proximidade e essa camaradagem entre brasileiros e americanos, principalmente nesses interesses que colocavam os dois países juntos no mesmo lado, né, durante o conflito da Segunda Guerra Mundial. Então,
o que orientou essa aproximação foi principalmente a importância de se manter boas relações entre essas duas nações por causa do contexto da Segunda Guerra Mundial. Um contexto, dentre essas duas nações, um contexto de cooperação entre os dois. E aí a visão sobre o Zé Carioca, o personagem Zé Carioca, que seria alegre, meio malandro, seria uma caricatura do brasileiro, uma caricatura do carioca, representando os brasileiros em geral, uma ideia de musical, colorido, um povo festivo, um povo que gosta de confraternização, que é uma ideia muito forte, muito dentro do Brasil também, mas principalmente no exterior. Essa visão do Brasil como um país alegre, festeiro e que não gosta de conflitos e guerra com ninguém. A atividade 3 você pode encontrar principalmente no livro didático, que a atividade 3 propõe falar um pouco da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, então é você falar da participação da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Tem vários documentários no YouTube que você pode encontrar, né? E o palco da guerra principalmente foi a Itália em regiões ocupadas por nazistas, né? Então o Brasil teve um papel importante em muitos pontos ali, principalmente Monte Castelo. Procurem sobre Monte Castelo, que é o principal dessa participação brasileira da FEB durante a Segunda Guerra Mundial. Tem um filme também, Estrada 47, talvez que vocês achem no YouTube, que também fala um pouco. Quais as consequências, né? Letra B do número 3. O fim da ditadura de Getúlio Vargas. Logo depois da ditadura do Getúlio tem a eleição de Dutra, que era o então ministro da Guerra, ministro da Defesa do Getúlio, e com Dutra o alinhamento brasileiro aos Estados Unidos da América. As consequências para o Brasil foi a industrialização e uma aproximação decisiva do Brasil com os Estados Unidos. Uma aproximação que até os dias de hoje tem a sua validade. O número 4 fala sobre os campos de concentração na Alemanha nazista, em territórios dominados pelos nazistas. Né? Letra A, ela pergunta essa experiência histórica que esse texto acima se refere, que são esses campos de concentração e extermínio de populações. E a letra B fala que grupos sociais, principalmente os judeus, ciganos, homossexuais, tudo que era considerado minoria, tudo que era considerado impuro pelo regime nazista, era levado a esses campos de concentração. Algumas minorias religiosas, testemunhos de Jeová, algumas lideranças católicas, protestantes, eram presas e levadas a esses campos de concentração. Quer dizer, tudo que era considerado inferior, considerado subversivo, quer dizer que queria quebrar a ordem social, rebeldes, eram levados a esses campos de concentração, onde eram feitos trabalhos forçados, experiências médicas e, finalmente, a triste história dos extermínios. Né? Leia um livro, tem na nossa biblioteca, o Diário de Anne Frank, que é um livro sempre recomendado, que é um livro, que é uma história de uma... Anne Frank era judia, que vivia na Holanda, né? Vivia escondida, a família vivia escondida, foi descoberta e ela foi levada a um campo de concentração onde morreu. Mas ela deixou esses escritos sobre esse período triste da história da humanidade. A letra C fala o que significa eliminar alguém moralmente. Você rebaixar essa pessoa a uma condição subhumana, diminuir a dignidade, diminuir as capacidades dela, ou criar informações e propagandas de maneira que a própria pessoa se assuma como inferior. Então, é uma espécie de morte que a própria pessoa aceita que ela vive uma condição indigna por suas próprias capacidades. É uma forma de matar também.
não fisicamente, mas moralmente. E a letra D fala sobre os crimes contra a humanidade no Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg ele julgou os crimes de guerra de várias lideranças da Alemanha nazista, principalmente. E esses crimes contra a humanidade são crimes que ferem direitos humanos. Como nós vamos ver também, a Segunda Guerra Mundial marca o início das discussões sobre direitos humanos. O que fere os direitos humanos? A tortura, a prisão em más condições, a falta de julgamento justo, o extermínio, a violência aberta contra povos, o preconceito, tudo isso fere a dignidade humana e são considerados crimes contra a humanidade. E dentro dessa ideia de direitos humanos, no número 5, letra A, pergunta se podemos utilizar esse conceito de crise humanitária para a Segunda Guerra, e claramente sim, porque você tem muitas populações que vivem, que já viviam, que passam a viver ainda mais na miséria, na violência, no extermínio, uma situação terrível. E na letra B, ainda nos dias de hoje, nós vemos isso, por exemplo, na guerra da Síria, você tem os campos de refugiados, você tem campos de refugiados não apenas por causa de guerra, mas por causa de seca, de fome, por causa de lutas entre minorias, por exemplo, os Rohingya, lá em Bangladesh, que tem uma expulsão dessa população. Ou seja, a crise humanitária ela existe e ela, inclusive em números de pessoas, até aumentou da Segunda Guerra para cá. É uma situação muito triste e que vira e mexe nós vemos. Qualquer coisa procure ANCNUR, que é a associação, uma das organizações dentro da Organização das Nações Unidas que cuida dessa questão de crises humanitárias. Procure um pouco sobre essa situação. Certo? Então, boas leituras. Vejam nessa página do livro, do 9º ano, que tem principalmente sobre a FEB e sobre as crises humanitárias, que eu acho que é o principal. Quando a gente fala de guerra, a gente está falando de vidas e está falando de situações humanas. Então procurem sobre essa parte no livro didático, nessa referência nessa página, que é uma questão que infelizmente a gente ainda não superou, nunca superou na história da humanidade, essa questão da guerra, da violência e da crise, não é? Do ser humano e da sua condição de vida. Então é isso.